Jesus das Santas Chagas, pacificai meu interior. Jesus das Santas Chagas, pacificai meu interior. Nós nos encontramos toda terça-feira neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, cuja a festa se celebra dia 12, mas em torno de Jesus das Santas Chagas, nesta devoção que cresce naturalmente, porque é parte da nossa fé. Paixão, morte, ressurreição de Jesus. Quando o nosso olhar neste tempo do advento nos faz pensar na segunda vinda de Cristo, a primeira parte do advento tem esse propósito. O Cristo que virá, a segunda vinda. Temos como referência, e o Natal é isto, a primeira vinda do Cristo, o Verbo encarnado, o Cristo Senhor, o Messias. E entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós vivemos o mistério do Deus encarnado e de um Deus, Jesus, que padeceu na cruz para nos lavar de todos os pecados. Nós vivemos este já e ainda não do reino de Deus. Já, porque Ele está conosco. Ainda não, porque Ele há de vir. Uma tensão onde nós vamos nos moldando a Cristo. E esta devoção, Jesus das Santas Chagas, um presente de Deus para a obra evangelizar é preciso, muito forte em Portugal, tanto que tem na bandeira, tanto que tem ofício próprio, missa própria. Esse presente que Deus nos deu nos 10 anos da obra evangelizar, vai entrando de uma forma leve, mas contundente na vida das comunidades. Mais de 8.000 capelinhas missionárias de Jesus das Santas Chagas, no Brasil, fora do Brasil, e cresce. Multipliquemos 8.000 capelinhas, eu não diria cada capelinha 30 famílias, mas vamos por uma média de 15. Quantas famílias recebem a visita de Jesus nas suas Santas Chagas? Uma salva de palmas a Jesus. E como a gente escuta, meus irmãos, caro padre, aqui presente, Padre Edson, como a gente escuta testemunhos tão edificantes de vidas transformadas, por esta entrada de Jesus na vida. Pessoas que estavam desorientadas, pessoas que estavam desanimadas, e de repente encontraram em Jesus o fortalecimento da fé. Também, quantas graças são testemunhadas de pessoas que vão rezando no seu interior: basta uma gota do teu sangue, eu serei curado. Pessoas que vão repetindo isso, cantando ou rezando:
nas tuas chagas somos curados. Uma frase de São Pedro na sua carta. Como é agradável, edificante saber de paróquias, padres que testemunham, e sempre essa minha orientação, que quando a capelinha chega, converse com o padre, e muitos padres que aceitam, e percebe nesse movimento das capelinhas, um grande aliado pastoral. Não é o objetivo outro a não ser somar nas pastorais das paróquias, pessoas que chegam para os padres e dizem: em que podemos ajudar? Se não o fizeram, deveriam. Em que podemos ajudar na paróquia? Não é algo separado, não é para ser, não é algo para ser um corpo estranho na pastoral, é algo para agregar, é um movimento para revitalizar, reavivar a fé. Não deixa de ser uma presença do Espírito Santo. Temos aqui uma grande capelinha, exatamente para lembrar as milhares de capelinhas que são enviadas e circulam de forma silenciosa, mas chegam no seio da família. Por isso eu digo, se você ainda não é, torne-se um mensageiro, líder da capelinha das Santas Chagas. Se você ainda não é, faça essa experiência e verá quantos frutos na sua vida pessoal, na vida familiar, nessa imersão na igreja. Gosto assim de pensar, pela devoção de Jesus, nós chegamos e atuamos mais na igreja. Filhos, é exatamente o que o Evangelho e a primeira leitura nos propõe: uma vida no Espírito. Jesus teve um momento de arrebatação, exultação, um momento onde ele se elevou no Espírito Santo. E disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, veja que Jesus, nesse momento de exultação, se dá conta que o reino dos céus, nesse já e ainda não, muita gente inteligente, sabida, do próprio tempo de Jesus, não aceitou, não entendeu. Tanto que com muita clareza você vê nos evangelhos, e eles não medem palavras para dizer que ficavam armando ciladas para pegar Jesus em alguma falha. A Bíblia está cheia desses fatos. Pessoas sabidas, estudadas, letradas, o que era uma raridade, que tinham condições, mas a razão foi um obstáculo, a dureza do coração foi um obstáculo, a insensibilidade foi um obstáculo, e se fecharam. Mas os pobres,
os pequeninos, e aqui não é um tamanho de estatura, pequenino quer dizer pessoas humildes, simples, viram em Jesus o Salvador. Os doentes, os leprosos, até os endemoniados, inclusive tem um evangelista que coloca o primeiro reconhecimento de Jesus como Messias na boca de um endemoniado, para nos dizer o quê? É preciso humildade para estar com Jesus. É preciso ser pequeno. Não é se achar pequeno, é ser pequeno no serviço, fazer tudo pelo Senhor. É impressionante o texto, como é impressionante você perceber nas nossas comunidades, quem é que mais trabalha na igreja? São os pequenos, grande maioria das mulheres, são pessoas que às vezes tiram o pouco que tem para trabalhar. É impressionante perceber isso, que pessoas até que têm condições melhores não fazem. Pessoas que têm grandes possibilidades não se empenham. Aí você vai falar, mas é porque são ignorantes, por isso que trabalham. Não, porque são mais sensíveis aos apelos de Deus. Isso é um mistério, isso é uma inversão de valores. Por isso, meus irmãos, Jesus vai falar com muita frequência: quem quer ser o primeiro, seja o último. Por isso Jesus vai insistir muito nesta temática e dará exemplos, quando na última ceia João descreve o lava-pés. Sempre teremos esta realidade: os que querem ser grande, sejam pequenos. Quem quer ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Nós, como cristãos, sempre teremos essa máxima do Senhor, e toda vez, se não todo dia, somos chamados a reeducar nossa mente. Por quê? Porque o mundo não pede isso para nós. É tratar com diferença quem se veste melhor, é tratar com palavras mais bonitas quem mais poder tem, quem mais influência tem. O mundo oferece isso. É poderoso quem muito dinheiro tem. E nós, como cristãos, sempre vamos ter que olhar para aquilo e dizer: não, nosso mestre não foi assim. Ele se exultou, ele elogiou, ele teve um arrebatamento no espírito de satisfação, de compreensão. E aqui deveríamos falar muito que é essa exultação no espírito, quando ele viu e percebeu que eram os pequenos que se abriam à sua mensagem. Se é assim, meus irmãos, desejemos ser pequenos, ocupar o último lugar. Se nós olharmos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu livro A Pequena História de uma Alma, ela vai dizer exatamente isso: ocupar o último lugar. No coração da igreja, ser o amor, caridade.
É um desafio. É um desafio. E toda vez que a igreja fugiu disto, ou pensou diferente, deu errado. Toda vez que a igreja esqueceu e por um momento fez opção pelos poderosos, deu errado. E aí foi preciso santos enviados por Deus para corrigir o curso. São Francisco de Assis foi um deles. Corrigir o curso da própria história da igreja. Aqui no Brasil, lembrados somos por uma irmã Dulce dos pobres. Aqui somos lembrados, um que já foi aceito como servo, Dom Helder Câmara. Estou falando isso, meus irmãos, porque nós não estamos falando em preparar o Natal. Advento não é preparar o Natal? É. E nós, obrigatoriamente, não teremos que olhar por uma cocheira, não teremos que olhar para um casebre, não teremos que olhar para uma gruta, não teremos que olhar para o presépio. É impressionante. A gente pode decorar muito bem o presépio, aqui está muito bonito, mas não podemos tirar a palha, não poderemos colocar um berço, sempre teremos que pôr uma manjedoura, para sempre lembrarmos a opção que Deus fez pelos pequenos, humildes e pobres. Eu diria que o próprio Natal em si já é um apelo de conversão. Então hoje, quando nosso Senhor disse: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Será que nós somos pequeninos a ponto de reconhecê-lo? Talvez não fosse hoje pedir: Jesus, pelas tuas santas chagas, aumentai a humildade em mim, me tire do pedestal, aumentai em mim a percepção da caridade, do serviço. Por isso que eu comecei minha homilia dizendo: que maravilha que as santas chagas, as capelinhas, estão a serviço da igreja. Eu sempre falo: mensageiros, mensageiras, façam por Cristo, levem nas casas e nunca pule uma casa pensando que aquela pessoa não mereça. Seja qual for a religião, seja qual for o estado daquela família, ofereça, porque Jesus é para todos. Como o caso daquela mulher que, depois de muitos anos largada no matrimônio, se entregou à prostituição. Recentemente partilhava no rádio. Não vinha ao caso entrar nos pormenores, mas foi na prostituição, 10 horas da manhã me contando.
e sentiu um vazio interior cada vez maior, até que alguém lhe falou das santas chagas, e ela disse: eu troquei a prostituição por Jesus, hoje eu estou completa e não sinto mais vontade de me prostituir. Isso é um milagre de Deus. Meus irmãos, a gente tem que acreditar nas pequenas coisas, nas pequenas sementes lançadas, nas semeaduras, na palavra propagada, na mensagem dita, numa imagem levada. A gente tem que acreditar nessas coisas, porque são nas pequenas coisas que Deus se revela. Se a gente olhar na Bíblia, você vai dizer, lá são nas grandes no Antigo Testamento. É porque o povo era... Deus fez grandes coisas, grandes libertações, porque era indo um processo primeiro do encontro com Deus. Por isso o mar se abriu, as pragas do Egito. Mas nós imaginamos coisas muito épicas, os filmes nos apresentam coisas muito épicas, e às vezes a gente tem aquelas imagens grandiosas da ação de Deus. Mas quando, por exemplo, um José do Egito foi jogado numa cisterna, iam matá-lo e decidem vendê-lo por uma caravana, não foi uma coisa épica, mas foi uma ação de Deus. Quando Moisés era para ser morto pelas parteiras por ser homem, e a mãe de Moisés coloca num cesto de vime e desce o rio Nilo, não foi épico, mas foi a mão de Deus. Se pegarmos o Novo Testamento, se olharmos a ação de Deus, nós temos uma visão das coisas sempre muito grande, mas Jesus escolheu 12. Jesus se despediu 12. O Espírito Santo desceu sobre uns 15, 16, contando com Maria e algumas mulheres. Na verdade foram coisas pequenas que mudaram a história do mundo. Por isso, na nossa vida também, são pequenas coisas que mudam a direção da nossa história. Então, se é assim, façamos, mesmo que coisas pequenas, que podem mudar a história do outro. Como, por exemplo, falar do Senhor das Santas Chagas.